que o São Paulo Futebol Clube ele tem agora uma chance enorme de classificar de novo para a Libertadores e já começa a moldar o seu time para o ano de 2026. O técnico Hernan Crespo fica ou não fica? Ele fala sobre isso. Explode a situação do Eric, o ponta direita craque que é do São Paulo. Craque, tá jogando muita bola no time do Vitória e agora o São Paulo começa a ver uma outra sondagem por Eric. Quero falar também de Marcos Leonardo, que ressurge do nada. E nós temos a comparação também com o Rigoni para fazer. A venda do Galopo para o River Plate pode colocar o novo Samuel Eto'o no São Paulo? É mais ou menos por aí? A venda do Juliano Galopo, ela impacta diretamente no São Paulo adquirir dois jogadores que estão sendo importantes para o São Paulo nesta reta final de Campeonato Brasileiro e fim de temporada 2025 também. É um momento crucial para o São Paulo na sua trajetória, já pensando na montagem do time do ano que vem. O que rola é, o Tapia acaba virando o centroavante do São Paulo. O Crespo está esperando o retorno de André Silva, Caleri e também do Rian Francisco, mas enquanto ele não tem, o Tapia passa a ser uma oportunidade gigantesca. O Tapia é um jogador que tem uma característica muito diferente, tanto do Rigoni, tanto do André Silva, como do Caleri e também do Rian Francisco. O Rian Francisco, um jogador de muitas oportunidades, que se desmarca com facilidade e aparece como elemento de surpresa para fazer os gols, né? Lembrando mais ou menos um Romário da vida. Acho que fica mais ou menos por aí, né? O Caleri é aquele cara mais trombador, é um jogador de cabeceio, é um jogador que consegue fazer umas jogadas sendo um pivô. O André Silva, ele lembra um pouco mais aquele segundo atacante, um jogador que não é tão rápido, não é lento, faz gols, não faz tantos, né? Não é aquele cara forte, mas joga na área. Ele tem ali uma característica também bastante para segundo atacante. Já o Tapia, ele é o centroavante de velocidade, coisa que o São Paulo há muito tempo não tem. O jogador centroavante de velocidade nós não vemos há muito tempo, hein? O que rola aí então? Quando nós víamos, por exemplo, Samuel Eto'o jogando mais pelo Barcelona, ele era um jogador que acaba virando centroavante e recebe lançamentos em profundidade para correr e apostando corrida com os zagueiros ele fazia gols importantíssimos. Vimos um jogador assim também naquele Fernando Torres, que tem uma carreira muito entre altos e baixos, né? Quando estava em baixa, parecia um jogador horroroso que nunca tinha jogado bola. Quando esteve em alta, principalmente naquele time do Liverpool, Fernando Torres, ele foi um cara muito interessante de ver jogando. Um cara que se projetava em velocidade, ligado no 220, olhando pro goleiro para receber aquele lançamento profundo, apostando corrida com backs, com zagueiros e ganhar a jogada fazendo seus gols de velocidade. Tem hoje o Yuri Alberto aqui no Brasil e também o Vitor Roque, que usam mais ou menos essa característica. Se você pegar o Pedro do Flamengo, não é lento, mas também não é um velocista. É um cara mais forte, cabeceador e habilidoso. Jogadorzaço. Já o centroavante de velocidade, vemos mais no Yuri Alberto e também no Vitor Roque. Dois caras que são muito rápidos e que a parte técnica fica devendo bastante. O que é o Tapia? Gonzalo Tapia. É o jogador mais jovem de todos esses que eu falei, de todos, apenas 21 anos, um jogador de seleção, isso aqui também é importante lembrar, é um cara de seleção do país dele, do Chile. Ele é um jogador de 21 anos que depois de sair do Chile passou pelo River Plate e hoje está no São Paulo e o São Paulo tem planos de comprar. O Crespo, tendo o Tapia como um ala, dito ontem mesmo pelo Crespo na coletiva, ele coloca o Tapia como centroavante e o cara brilha no São Paulo. Deu um passe excelente pro Ferreirinha que acaba desperdiçando e vem colecionando jogos interessantíssimos e fazendo gols, como fez contra o Fluminense e também contra o Palmeiras. Contra o Fluminense, não me lembro se tinha o Thiago Silva, mas contra o Palmeiras, ele bateu de frente ali com o Gustavo Gomes, dito por muitos aí o melhor zagueiro do futebol sul-americano. Deve ser mesmo, né? Um baita zagueiraço, o menino Tapia consegue cair pra cima do cara com extrema força física, sabe, pelo porte dele, que é um jogador muito forte. E ele começa agora a se ambientar no time do São Paulo, que tem passe de qualidade. Principalmente quando o Marcos Antônio decide lançar a bola. Tem também o Lucas Moura, mas o Marcos Antônio muito interessante de ver. Então o Tapia se firma no time do São Paulo agora como aquele centroavante para ser o próximo Aubameyang do futebol, o próximo Samuel Eto'o do futebol.
é top demais de ver. Tô torcendo muito por você, Tapia. E o Enzo Dias também é um jogador que o São Paulo vai comprar. Então o São Paulo, que carece de dinheiro, mostra que não tem a grana sobrando por aí. Ele tem o Galopo, que vai render uma boa grana pro São Paulo lá no River Plate, e ele pode usar esse dinheiro para receber, para comparar o Enzo Dias e também o Tapia sem ter que descapitalizar a sua própria grana. Acho top de pensar, sim, e o São Paulo faz ali, desenha um caminho, uma trajetória bastante interessante para os próximos dias, principalmente com o Tapia e um pouquinho também com o Enzo Dias, que ontem foi muito bem. Não é um jogador muito técnico, mas ontem, convenhamos, foi muito bem, não é verdade? Hoje nós temos o Eric, que começa a chamar a atenção do mercado como um todo. Muitos e muitos times olhando para o Eric, aquele jogador de destaque, que foi destaque no Ceará e foi destaque também no Vitória da Bahia. Muitos ponderam e fazem uma análise mais aprofundada do futebol, considerando sim que o Eric é um jogador que não teve chances no São Paulo bagunçado. Um São Paulo que tinha Luiz Ubeldia como técnico, um cara que não parece que não gosta de verdade mesmo do futebol. Ele tá ali mais preocupado com as coisinhas dele do que de se preocupar com o time como um todo, né? Então o Eric, ele tinha pouquíssimos minutos para jogar, jogando bem ou não, ele era escanteado. Hoje que o São Paulo faz as vendas de Marcos Antônio, né? Marcos Antônio não, de Lucas Ferreira, de Matheus Alves e da ponta direita Lucas Ferreira e também o William Gomes e também o Henrique Carmo, o Eric, ele passa a ser uma peça fundamental para voltar para o time do Tricolor. O Vitória acaba de perder pro Corinthians e briga muito seriamente para ser rebaixado. Deve, inclusive, ser rebaixado. Tá brigando ali a última vaguinha com o Santos, tá? Não deve sair de Santos e Vitória. Nem no Atlético Mineiro eu confio no rebaixamento. É Santos e Vitória para pegar a última vaga mesmo, sabe? Depois de Fortaleza, Sport, Juventude pegarem ali o favoritismo para cair, eu acho que o Vitória e o Santos estão disputando aquela última vaga com unhas e dentes. E o Eric, ele passa a se tornar um jogador de destaque num time muito bagunçado. Um cara muito bom num time muito ruim. Então acho que o Eric voltar é obrigação do São Paulo. O São Paulo, inclusive, ele tem ali o Emiliano Rigoni, que não conseguirá mais bater as metas. Isso aqui é muito importante. Não terá a renovação automática com o Emiliano Rigoni. E isso aqui leva a história para Marcos Leonardo e eu vou te explicar o porquê. O Marcos Leonardo, ele está fazendo gol atrás de gol. Lembra daquele papo que ele não seria utilizado no time dele lá? Pois bem, está sendo utilizado, joga aquela Champions Asiática e ele tem feito gol praticamente todos os jogos. E quando o São Paulo não conseguiu trazer o Marcos Leonardo, ele considerou que Rigoni seria o ideal para ocupar a vaga do Marcos Leonardo. O São Paulo perde a Libertadores de maneira vexatória e o Rigoni, ele não consegue se firmar no time de São Paulo. Hoje, se fizer uma pesquisa aí com os São Paulinos, acho que a cada 10, 9 querem que o Rigoni vá embora. É difícil ter um aí que acha que ele pode ficar no time do São Paulo. O Crespo, quando perguntado sobre a permanência do Rigoni, ele desvia completamente o foco. Ele fala, não sei nem se eu vou ficar, eu, Crespo, não sei nem se eu vou ficar, como é que eu posso saber do Rigoni? Então o Crespo, ele não está garantindo que ele vai ficar no São Paulo para 2026 e o Rigoni, com certeza, ele vai passar por umas avaliações da diretoria do São Paulo e se a diretoria considerar que deve ficar com o Rigoni, vai perguntar pro Crespo o que o Crespo acha. Fala, e aí, bacana, fica o Rigoni aqui ou não? E aí o Crespo vai poder falar. Mas entre ter o Rigoni, que vai ter que renovar o contrato e deve ganhar bastante, eu acho que o São Paulo tem que olhar pro Eric e falar, aqui é prioridade. O Crespo, também perguntado sobre o sistema de 3 zagueiros, ele falou, Eu não. Ele fala, eu jogo com 3 zagueiros pela característica do São Paulo. E não porque eu sou o cara do 3 zagueiros. Não. Ele considera sim que ele faz o melhor com o que ele tem nas mãos. Se ele tiver outras características, outros jogadores no elenco, ele fará de uma outra maneira. E isso dá sinais claros que com a volta de Oscar, Lucas Moura, Caleri, ele vai arrumar espaço ali para esses caras jogarem. Então caras como Luciano, Tapia, Marcos Antônio, que estão aproveitando a oportunidade de se firmarem agora para serem importantes para o técnico Hernan Crespo, é isso que vai garantir a vaga deles. Mas o Oscar voltando joga, o Caleri voltando joga e estão para voltar.
Estamos aí a 8 jogos de ter todos os reforços de volta. Pro ano que vem, Mailton, Mike, Cedric brigarão uma posição. O Wendel, o Enzo Dias também brigarão por uma posição. Então o São Paulo ele monta um esquema aí que ele tem time pro ano que vem, hein? Fica interessantíssimo. O São Paulo foi lá e ganhou do Bahia, jogando dentro de casa. O Bahia, apesar de ser um time muito frágil fora de casa, é um time de respeito, é um time que está bem colocado na tabela do Brasileirão, né? Tá tentando pegar aquela quarta vaga ali do Mirassol. O São Paulo ganhar do Bahia, então, foi importantíssimo. Agora o São Paulo tem que parar de oscilar e manter essa situação aí de você ter um time que não oscila tanto e consegue as vitórias até para conseguir classificar para a Libertadores do ano que vem.